Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, dias muito cheios, né, no São Paulo Futebol Clube, muitas coisas acontecendo e eu neste vídeo aqui vou informar tudo para vocês que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Deixa esse like e bora pro vídeo porque tem muita coisa para nós falarmos, galera, a começar por Lucas Moura. É isso mesmo, podem comemorar demais. Lucas Moura faz um treino sem sentir dores, né, deram uma injeção nele lá e o Lucas faz o treino sem sentir dores. Se nós já estamos vendo, por que isso é tão maravilhoso, tão espetacular, galera? Porque o cara, ele precisa se recuperar em algum momento. Lucas Moura é o nosso craque, é o nosso melhor jogador. E se nós já estamos vendo melhoras de jogadores como André Silva, Luciano, o Wendel com o Crespo e alguns outros jogadores que não vinham bem ou não tão bem, o Lucas Moura nós esperamos que deslanche, né? Até mesmo o Lucas, que é o nosso cracaço, nosso melhor jogador, nós tínhamos ressalvas com o que a antiga comissão técnica, da forma como a antiga comissão técnica trabalhava com o Lucas. A gente fala, pô, mas aproveita errado. A gente sabe que o Lucas tem muito mais bola no pé, tem muito mais potencial do que apresentava com a antiga comissão técnica. Só que agora nós teremos, ao que tudo indica aí, né? Nós teremos o Lucas à disposição do técnico Hernan Crespo, sem dores, finalmente com a gente querendo ver atuações do Lucas, né? Querendo ver o Lucas finalmente nesse elenco e como é que o Crespo vai montar esse time de São Paulo. Perdão, gente. Dor de cabeça boa neste momento pro técnico Hernan Crespo. É ou não é? Então, aparentemente o Lucas não fará mais parte do quadro de desfalques do São Paulo. Não precisará mais ficar junto do Oscar, do Caleri e dos outros que estão lesionados, né? O Luiz Gustavo, que tá pra voltar, gente. Me perguntam bastante do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo está em recuperação, está se recuperando para também voltar pro time de São Paulo. Só que o Lucas é uma peça principal. É um jogador que nós precisamos o quanto antes porque ele é uma das bases do time. O Crespo precisa ter o Lucas logo para trabalhar com o Lucas. É óbvio que o Crespo sabe quem que é o Lucas, o que é o Lucas. Só que o Crespo precisa ver como é que ele vai usar o Lucas da melhor forma possível com os jogadores, com o Luciano, com o esquema que ele tá querendo propor de terceiro zagueiro. Mas é isso, vamos comemorar demais a volta do Lucas Moura sem dores para ele já participar dos próximos jogos, das próximas partidas. Vocês estão felizes ou não? Eu estou demais. E se falando do esquema de 3 zagueiros, já trouxe aqui para vocês, né? Estou atualizando sempre para vocês e aqui nesse vídeo vai ser uma breve passagem por essa informação que é só para nós continuarmos no âmbito da celebração, da comemoração das mudanças do São Paulo, né? Que é a renovação do Alan Franco. Neste momento, tudo encaminhado, já tudo basicamente certo pro Alan Franco ficar no São Paulo. Até quando? Dezembro de 2028, maravilhoso. Um jogador assim incontestável, né? Um zagueiro assim espetacular que elitiza demais. Ele faz parte dessa elitização do elenco do São Paulo. Quando a gente fala de Rafael, Arboleda, Oscar, Lucas Moura, Caleri, tem alguns ali, né, que você fala assim, esse aqui é um jogador diferenciado. E é normal em times, em clubes, ter jogadores assim que efetivamente fazem a diferença. E a gente estava sempre, né, a gente estava muito preocupado, eu vejo muitos de vocês preocupados e com a pulga atrás da orelha do que iria acontecer com o Alan Franco. Porque nós tivemos jogadores como o Caio Paulista, por exemplo, que estava tudo certo e deu errado, né? Então nós estávamos meio que traumatizados com o que poderia acontecer de uma possível não renovação do Alan Franco. Mas irá acontecer até dezembro de 2028 e assim que assinar eu vou trazer aqui para vocês, claro, atualizando vocês de tudo. Galera, atualização não tão feliz do Puma Rodrigues. Na verdade, acho que tem dois lados nessa história envolvendo a lateral direita do São Paulo, né? É um setor que nós estamos falando bastante nos últimos dias. Por quê? Porque é uma parte muito importante e que está discrepante com o Cédric Soares. Basicamente, todo mundo jogou bem contra o Corinthians, só a lateral direita ali que estava um pouco defasada. E aí nós entramos na discussão, na grande discussão,
que vocês mais gostam, que vocês adoram, de discutir se o jogador presta, se ele não presta, se ele seria bom, se não seria. Aí é uma discussão que vai muito de opinião, com o que nós conhecemos dele do Vasco e de outros clubes, provavelmente da seleção também. Vira uma coisa de eu gosto, é bom, não é, queria, não queria, é barato, é caro. Se não vai jogar lá, por que o São Paulo tem que contratar? Então, galera, envolvendo o Puma Rodrigues, né, o Pumita Rodrigues aí, eu gosto. Eu gosto do Puma, eu acho ele bom jogador, já falei várias vezes pra vocês, acho que nem cabe falar aqui. Eu falei, gente, ele é como se fosse um Enzo da direita, ele não é um craque, ele não é um cara muito clássico, ele não tem aquele tapa na bola maravilhoso, não tem. Ele é um cara de... ele é tipo um Enzo, ele é um cara muito raçudo, muito voluntarioso, que eu acho que com o Crespo poderia render demais. É isso que eu acho do Puma Rodrigues. Tem gente falando que o Vascaíno odeia e tal, beleza, faz parte, mas eu acho que é diferente. Pega o Luciano nos outros clubes, se não fosse no São Paulo, já falei isso pra vocês, é diferente. O Jadson no São Paulo eu não suportava, os corintianos adoram. Pega o Pato tem muitos torcedores que adoram no São Paulo, o corintiano não pode ver pintado de ouro. Então é diferente, galera. O Puma Rodrigues, pelo perfil, eu gostaria dele no São Paulo e tá desvalorizado, tá barato. Só que São Paulo fala que quer um perfil, e eu não acredito muito nisso, tá? Perfil de um zagueiro que jogue pela lateral, um lateral zagueiro, né? Um cara que faça as duas ali, mais ou menos. Tá mudando o perfil de contratação, mas eu não acredito nisso, porque o São Paulo vai usar agora o Mike. Então, galera, só pra encerrar do Puma aqui, eu preciso falar um pouquinho do Mike. Puma Rodrigues... neste momento tá congelado, né? São Paulo deixa no gelo uma possível contratação do Puma Rodrigues. Eu gostaria. O São Paulo tava negociando com o Vasco, com a gente, né, dele. Eu gostaria que o São Paulo contratasse. Eu acho que agregaria bastante, principalmente no sistema do Crespo. Mas, por enquanto, o que a gente vê é uma deixada no gelo. É um stand-by, parou por enquanto em relação ao Puma Rodrigues, muito porque pelo que está acontecendo com o Mike. Aqui eu acho sensacional, aqui eu acho muito bom. Mike merece mais oportunidades, agora também deixa o departamento médico, está ficando cada vez mais preparado, cada vez mais à disposição do Hernan Crespo e tudo aquilo que eu já falei, né? Crespo é um técnico de verdade, não fica com papagaiada, esse é novo, esse é da base, não. Com o Crespo não tem palhaçada, joga quem tá melhor, ele coloca pra treinar, ele consegue extrair. Então nós estamos esperando que o Mike... pelo menos, além de carregar o piano momentaneamente, né, que ele dê conta do recado, que ele seja o substituto lateral, porque a gente sabe que ele tem sim potencial pra isso. Então ele pode fazer um belíssimo trabalho com o Hernan Crespo agora na lateral direita do São Paulo, e a gente já vê, né, indícios de que isso irá acontecer agora. Crespo irá utilizá-lo, muito por conta também da liberação do Igor Vinícius, do Cedric que não está correspondendo da forma como nós precisávamos, e aí a tal contratação ainda não aconteceu do lateral direito, uma mudança de perfil, estão ainda se planejando de forma estratégica para ver quem vai trazer ou não, então agora é Mike, e eu gosto bastante, eu acho que é bem bacana, eu acho que é para isso que a base serve, você tem não só para isso, óbvio, mas você tá ali com um problema na lateral, tem um jogador de 21 anos que já mostrou ter características bem interessantes, coloca o moleque para jogar, coloca o Mike para jogar, da hora, gente, da hora, tô gostando bastante. Gente, notícia ruim envolvendo o Luca. Vocês estão... só pra encerrar, vocês estão felizes com o Mike? Mike muito provavelmente vai jogar. Eu quero ver demais ele nesse time de São Paulo. Acho que vai render bastante, bastante mesmo. Galera, Luca se lesionou, né? Dor na coxa, tá no refis lá. O Luca a gente queria ver mais no profissional, né? Eu não entendi porque que rebaixaram o Luca, mas eu acho que vão subir depois. Só que agora não mais... porque o Luca está lesionado. Vamos torcer para ele se recuperar o quanto antes e que o São Paulo afaste essa questão, né? Agora é o Luca, foi o Rian. A gente vê jogadores se lesionando, né? Mas o que estão fazendo nesse treino? Seja no profissional, sub-20, sub qualquer coisa. O que estão fazendo nesse treino? Por que se lesiona e tal? Nesse momento podem nem estar fazendo nada de errado lá. Só que a gente viu... acho que acontecimentos recentes muito ruins que pegaram muito mal e hoje a gente já não acredita mais nada, né?
tudo, qualquer coisa que aconteça, mesmo se foi um acidente, qualquer coisa, se era pra acontecer, o cara machucou o músculo, não teve nada a ver, a gente já olha e já coloca na conta do São Paulo, né? No departamento médico, na questão da fisiologia, coloca às vezes na questão da comissão técnica. Será que estão estourando os caras no treino? A gente sempre coloca na conta dos profissionais, né? Porque nós vimos recentemente, né, em um passado recente, muitas coisas aparentemente sendo feitas de forma bem equivocada, né? Em relação à manutenção das lesões e da demora da recuperação dos atletas do São Paulo Futebol Clube. Então, vamos torcer para que o São Paulo deixe o DM lá vazio, que todo mundo se recupere da melhor forma possível. Estimo todas as melhoras para o nosso jovem, queridíssimo Luca, que também tem muito potencial para jogar com o Crespo agora. Ferreirinha tá meia bomba, Ferreirinha joga muito, né? Ferreirinha joga muito, mas o Ferreirinha tá com problema físico, tá claro isso. Então, o Luca precisa se recuperar e estar nesse elenco, porque é uma alternativa de mudança de jogo pro Crespo. Se ele quiser colocar ponta, se ele quiser parar de atacar, porque o Crespo, nesse 3-5-2, tá atacando de forma bem central, e tá legal, tá funcionando com o Luciano e com o André Silva lá, e colocou o Tapia no último jogo. Então ele ataca pelos meios na tática de 3 zagueiros. Se ele quiser alternar, ele precisa de um cara igual o Luca. Não é pro Luca ser titular, mas ele precisa do Luca ali disponível para, se o Ferreirinha não estiver bom ou machucado ou não 100% fisicamente, para ele poder usar as características do Luca, tipo o Ferreirinha, porque o Luca já consegue fazer isso mesmo num profissional. Nós sabemos porque nós acompanhamos o São Paulo. E galera, deu um rebuliço muito grande em relação ao Atlético Mineiro, né? E só nomes que envolvam o São Paulo, né? Nós vimos aí o nome do Scarpa, do Rony, do Igor Gomes. Deus que me livre, né? O Igor Gomes. O negócio, o bicho pegou lá no Atlético Mineiro. Aparentemente foi uma movimentação pra cobrança dos atletas, né? Perdão, gente. Peraí, a garganta tá daquele jeito lá, mas já tô melhorando, tá? Prometo pra vocês que já tô melhorando. Então, galera, vimos o bicho pegar no Atlético Mineiro. Possível saída de vários jogadores, né? Mas aparentemente não vai acontecer nada. Pelo que nós estamos vendo agora, foi uma movimentação de cobrança, né? Moveram algumas coisas ali, justiça, inclusive, acho que pra melhorar ali a questão dos vencimentos dos jogadores, né? Pra quitarem as pendências com os jogadores. E os nomes envolvidos por enquanto foi do Rony Rústico, Gustavo Scarpa e o Igor Gomes. Gustavo Scarpa foi um jogador que poderia ter vindo pro São Paulo, né? Antes de ter ido pro Atlético. São Paulo é um sonho antigo de São Paulo contratar o Gustavo Scarpa. E o São Paulo agora precisa mais do que nunca dessa posição, porque deu de graça o Matheus Alves e o Oscar tá lesionado, o Oscar não consegue emplacar uma grande sequência, nós estamos esperando isso, e aí rolou tudo isso envolvendo o Atlético Mineiro. E aí o Scarpa é um sonho antigo de São Paulo, aí ele é muito bem visto pela diretoria e por grande parte da torcida do São Paulo. Por mim também, adoraria o Scarpa, acho que ele joga muito. Mas aparentemente ele vai ficar lá no Atlético Mineiro. Com tudo isso que deu, não dá, né? Não teria como não tocar nesse assunto. O Rony foi um cara também cotado pra vir no São Paulo quando saiu do Palmeiras. O Rony Rústico seria um cara pra vir pro São Paulo, que eu acho que também é um nome que agrada a diretoria do São Paulo e muitos torcedores também. Então ficou uma coisa bem curiosa. E o Igor Gomes, Deus me livre, eu não quero esse cara nunca mais no São Paulo. Assim, nada contra a pessoa, pelo amor de Deus. Eu só acho ele bem fraquinho, falando em termos de futebol. E o Igor Gomes já foi nosso, né? E se ele voltasse? Ficou tudo isso, mas é porque o bicho pegou lá no Atlético Mineiro. Mas aparentemente foi uma movimentação uma movimentação estratégica dos jogadores, pelo que eu estou vendo, não vão deixar. Os jogadores podem sair, pode acontecer qualquer coisa nesse momento, mas pelo que eu estou vendo, eles já vão ficar, né? Eles já tá meio que mais ou menos resolvido. O Atlético tá querendo segurar as pontas lá, mas tudo pode acontecer, gente. Por enquanto, não tem nada de Scarpa, nem de Rony, nem de Igor Gomes, mas quem sabe aconteça alguma coisa, eu estaria aqui para informar a vocês. E galera, uma coisa muito esquisita. Estão falando o seguinte, envolvendo o Evangelos Marinakis, que vocês me perguntam sempre aqui no canal também. O São Paulo não deve mais fazer uma parceria direta com o Marinakis em Cotia, mas sim um modelo de fundo de investimento.
A ideia é ter mais um acionista podendo captar mais dinheiro de imediato, ao invés de quantias regulares a cada período de tempo. Te digo o que isso significa, não faço a mínima ideia. Parece um embromation, né? Ah, não vai ser cotia, ele vai ser um investidor. Me parece um embromation. Inacreditável, né? Na verdade, sim, é estranho, né? Já vimos que estava tudo certo, de repente estourou, né? Cadê o cara? Cadê o Marinakis? Ele não ia investir? Cadê o dinheiro? Estourou um negócio que a gente... É verdade, né? E aí vocês me perguntando, Tidico, e o Evangelos Marinakis e tal? Estranho. Aparentemente ele terá negócios com o São Paulo, mas a gente não sabe ao certo. Ó. Não deve fazer a parceria em Cotia, mas sim um modelo de investimento. Ele vira um acionista. Eu não sei na prática como é que fica isso. Acho que o São Paulo... eu não sei. Ele vai ser um grande empresário? Não sei. Ele vai investir? Qual que vai ser... Mas no que isso interessa pro Evangelos Marinakis? Antes tava fácil de enxergar, né? Ele teria participação nos garotos da base, tudo no investimento. Agora, por que é interessante pro Marinakis investir no São Paulo? A história não chega, né? O São Paulo é inacreditável, galera, em alguns sentidos, sinceramente. Então é isso. Aparentemente o Marinakis terá uma participação, uma interação muito menor do que nós podíamos imaginar, pelo que está se desenrolando, pelos acontecimentos que nós estamos vendo recentes no São Paulo em relação a essa história. Achei que já estava tudo basicamente certo em relação à Cotia, já tinha até valores estipulados, né? Queria pagar algo em torno de 600 milhões, ia liberando a grana, né? Algo em torno de 600 milhões de reais, tal. Iria ter porcentagem nas vendas da base, tal. Aparentemente o negócio não tá vingando, então enrolando aí pra falar alguma coisa, se encerrou não, mas que ele vai investir, tá estranho, mas eu vou apurar e trazer pra vocês. E galera, o São Paulo acabou de fechar um negócio, né? Acabou de assinar o contrato do... O São Paulo libera o King Faisal pra Europa, né? Pra Grécia? Peraí. Pra Grécia, o King Faisal. São Paulo continua com 40% dos direitos do King Faisal. Uma pena. Jogador muito promissor, 21 anos. Todo mundo falou muito bem do King Faisal, mas ele teve realmente muitos problemas físicos, né? Muitos problemas de lesão. Então o São Paulo já procurava emprestar o King Faisal. Aí agora acabou cedendo ele, né? Acabou negociando ele com o clube da Grécia, mas mantém direitos. A verdade é que o São Paulo tava realmente, né? Não iria usar mais o King Faisal, muito mais, pelo que eu vi, por uma questão física. Só que é uma pena muito grande, jogador que tinha um grande potencial, né? No momento em que ele chegou no São Paulo, ele estava tendo grande destaque, chamando nossas atenções nas equipes de base, né? Nos jogos de menor expressão, todo mundo, King Faisal. Aí ele se lesionou, teve inclusive uma lesão mais séria dele, quer ver? Uma fratura no metatarso. E aí isso afetou demais o seu ritmo, o seu desenvolvimento. Então uma grande pena em relação ao King Faisal, jogador, um atacante, né, com muito potencial, mas que o São Paulo, eu acho que aqui não foi tão problemático. Eu acho que aqui o São Paulo não teve muito o que fazer, talvez não tivesse mais pra onde ir com o King Faisal. Uma pena porque tem muito potencial, aparentemente muita bola no pé, mas não tava aguentando jogar, não tava aguentando fisicamente. Então o São Paulo já procurava emprestar, agora negociou com esse clube grego aí, negociou com a Europa, né, na Grécia, o clube da Grécia, e o São Paulo mantém aí aproximadamente 40% dos direitos do atleta. Então é isso, é mais um ciclo que se encerra, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou trazer aqui pra vocês, vou apurando, atualizando, trazendo tudo em tempo real. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e não deixem o like. Obrigado e até a próxima.